Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar nos concursos. Moçada, vamos fortalecer no canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre uma onda de frio severa que atingiu os Estados Unidos e Canadá, e por que não dizer também parte do México, agora na semana do Natal, inclusive, com extremos de temperaturas muito abaixo de zero, em algumas áreas, inclusive com sensação térmica de menos 50, menos 60 graus centígrados. Então, a ideia dessa aula é falar sobre o porquê dessa onda de frio tão severa, considerada a pior das últimas décadas, que atingiu os 3 países da América do Norte. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos começar o nosso encontro mostrando essa imagem de um aeroporto norte-americano, onde é possível perceber as pistas cobertas de neve e máquinas trabalhando para a remoção dessa neve que se acumulou durante as severas tempestades de neve que atingiram várias cidades norte-americanas na última semana. Essa aula está sendo gravada no dia 26 de dezembro de 2022. Então, aqui nós temos uma outra imagem, que é uma imagem em infravermelho, razão pela qual é possível você identificar os padrões de temperatura através dessa imagem coletada por satélite. Então essa parte azul e essa parte lilás são áreas que estão registrando temperaturas muito baixas, ou seja, são as áreas atingidas pela violenta onda de frio que se deslocou da região do Ártico em direção ao sul da América do Norte, inclusive atingindo cidades mexicanas que registraram temperaturas também extremas. Algumas cidades do México registraram temperaturas de menos 10, menos 12, menos 13 graus centígrados, o que não é muito comum para o México, mas de vez em quando uma forte frente fria atinge o país, também causando temperaturas extremamente baixas. Então, como vocês podem ver, esse ar polar muito gelado, ele avançou em direção aos Estados Unidos. Aqui no momento em que essa imagem foi coletada, a onda de frio ainda não havia atingido o norte do México. Mas o objetivo aqui é mostrar a vocês, que através das imagens em infravermelho coletadas por satélites que estão em órbita do nosso planeta, é possível, inclusive, você avaliar os padrões de temperatura nas mais diferentes regiões do globo terrestre. Professor, o que teria causado essa violenta onda de frio que atingiu a América do Norte? Na verdade, o que provocou essa violenta onda de frio foi o vórtice, o vórtice ciclônico polar. Ele também é chamado de vórtice no meio científico. Então, em condições normais, o vórtice ciclônico polar, o vórtice, ele fica ali na região que envolve o entorno do círculo polar ártico até o Polo Norte. Então, ali você tem um centro de baixa pressão na estratosfera, a mais de 24 mil metros de altitude,
Então, esse centro de baixa pressão polar encontrado, na estratosfera, ele gera o vórtice, na verdade, um redemoinho, que gira no sentido aqui do hemisfério norte, no sentido anti-horário. Então, vocês podem perceber aqui pelas setas que o vórtex ele está girando aqui no sentido anti-horário. Se nós estivéssemos falando do vórtice ciclônico polar da Antártida, este gira no sentido contrário, gira no sentido horário. Então, isso aqui em condições normais. Então, normalmente, no meio da primavera, ao longo do verão, início do outono, o vórtex ele fica estacionado ali na região do Ártico. Todavia, quando chega o inverno no hemisfério norte, o vórtex ele pode, não só pode, na verdade, como em determinadas situações, ele avança em direção a latitudes temperadas. Por quê? Bom, nós temos que entender um padrão de circulação do ar atmosférico que nós temos, por exemplo, na zona temperada, em latitudes medianas, que envolve as correntes de jato, que são ventos de alta velocidade, que sopram de oeste para leste, a mais ou menos 5.000, 6, 7, 8 mil metros de altitude, na região denominada troposfera, que por sua vez é a primeira camada atmosférica. É onde nós vivemos, né? O ar que nós respiramos pertence à troposfera. Então, os ventos da corrente de jato, de certa forma, acabam limitando aquele ar muito gelado que é encontrado nas regiões polares, do ar mais quente, encontrado, por exemplo, nas zonas tropicais, subtropicais e até mesmo parte da zona temperada. Só que, quando chega o inverno no hemisfério norte, em determinadas condições atmosféricas, nós temos, podemos dizer assim, uma ruptura dessa corrente de jato que acaba contribuindo, não só a ruptura, né, mas também o deslocamento dessa corrente de jato mais para o sul, permitindo dessa forma que o vórtice ciclônico polar, ele avance em direção aos Estados Unidos, em direção à Europa, em direção à Ásia. Então, na verdade, as ondas de frio mais violentas que ocorrem no inverno do hemisfério norte, normalmente estão relacionadas ao deslocamento do vórtice ciclônico polar, do vórtex da região do Ártico, em direção aos Estados Unidos, em direção à Europa, em direção à Ásia, no caso da Ásia, atingindo mais aquela região siberiana, que é uma das regiões mais frias do planeta. Então aqui vocês podem ver que a corrente de jato, que está assinalada aqui por essas setas, ela sofreu uma ondulação. Então você vai ter em determinados pontos as setas indicando aqui o avanço do ar quente, as setas vermelhas, né, envolvem o ar quente, e também você vai ter as setas brancas, né, simbolizando o avanço desse ar polar. Então, como, né, esse centro de baixa pressão que se forma na estratosfera tem temperaturas extremas, né, o vórtex, quando ele se desloca em direção aos Estados Unidos, Europa e a Ásia, ele traz consigo um ar extremamente gelado, criando inclusive condições atmosféricas ideais para a formação dos chamados ciclones bombas. Esses ciclones bombas se formam muito rapidamente quando você tem uma queda acentuada da pressão atmosférica em poucas áreas. E essa queda acentuada da pressão atmosférica cria as condições ideais para a formação das tempestades de neve, isso aí, claro, na região que está sendo atingida
ou afetada pelo avanço do vórtice. E além dessa queda acentuada da temperatura, você terá ventos muito fortes, porque os ciclones bomba são acompanhados de ventos que, em alguns casos, chegam a ter velocidade de furacão, F1, F2, F3, lembrando que os furacões são classificados em 5 categorias e essas categorias são determinadas pela velocidade do vento. Então, além desses ventos muito fortes, você tem uma grande precipitação de neve, ou seja, um grande volume de neve. Lembrando que a neve ocorre quando uma massa de ar úmida, aqui você tem aqui o ar úmido vindo do sul, encontra-se com ar polar muito frio. Então você vai ter a condensação do vapor d'água, e quando esse vapor d'água que forma as nuvens atinge o ponto de saturação, em razão das baixíssimas temperaturas atmosféricas encontradas na troposfera, você vai ter a cristalização das gotículas de água que formam as nuvens, e esta cristalização vai dar origem aos flocos de neve que, quando atingem um determinado peso, precipitam em direção à superfície. Então, a precipitação de neve, assim como qualquer precipitação direta, ela ocorre pela saturação das nuvens, ou seja, quando a nuvem atinge o ponto de saturação. Então, você tem um grande volume de neve precipitando, rajadas de vento muito forte, com potencial de destelhamento de casas, derrubada de árvores, que inclusive afetam as redes elétricas, queda de postes de energia. E isso tudo também acaba afetando milhões de pessoas, porque um grande número de pessoas acaba ficando sem ter a luz, a energia elétrica. Com temperaturas extremas muito baixas, né? Isso, inclusive, pode colocar em risco até mesmo a sobrevivência de pessoas que não têm sistemas de calefação adequados em suas propriedades. Então, aqui nós temos um esquema para mostrar a vocês todo esse processo. Então, aqui o número 1, vórtice polar, é uma faixa de baixa pressão do Ártico, encontrada no entorno do Polo Norte, na estratosfera, estando localizada acima dos 24 mil metros de altitude. Lembrando que a essa altitude a temperatura está muito abaixo de zero. O número 2, que é essa parte vermelha com essas setas brancas, ela se mantém restrita a essa região, geralmente por uma corrente de ar localizada entre 4.500 a 9.000 metros acima da superfície. Essa corrente de ar nada mais é do que a corrente de jato, onde os ventos sopram lá em cima, com velocidades acima normalmente de 100 km por hora. Então, separando o ar frio do ar quente, entre os sistemas meteorológicos de alta e baixa pressão. Aqui faltou o T, de alta e baixa pressão. Então, isso aqui dentro das condições normais. 3, aí você tem aqui essa seta. Um sistema de alta pressão atmosférica procedente do oeste do Canadá deslocou essa corrente de ar e uma parte do vórtice polar acabou sendo empurrada mais para o sul, atingindo os Estados Unidos. É o que aconteceu agora, na última semana. 4, aqui nós temos o deslocamento do vórtice ciclônico polar em direção aos Estados Unidos, foi responsável pela forte onda de frio que atingiu vários estados do país, causando extremos de temperaturas. Não só, claro, esses extremos de temperatura, que fique bem claro essa questão, nós temos, além dos ventos muito fortes, rajadas de vento muito fortes, a precipitação de neve, que inclusive paralisa o tráfego nas estradas, nas rodovias, também nas cidades,
quando você tem uma quantidade de neve acumulada muito grande, a queda de árvore, de galhos, né, a queda de postes, isso pode interromper e interrompe a distribuição de energia, afetando milhões de pessoas, enfim. Então, e além da sensação térmica, então, eu vim acompanhando toda a evolução desse vórtice polar, que é considerado, né, o mais forte das últimas décadas. Então, o que a ciência procura explicar sobre essa anomalia climática ou sazonalidade climática, que fique bem claro, e que vocês não pensem que nós estamos caminhando para uma nova era glacial, nada disso, tá? Inclusive, climatologistas, cientistas renomados do mundo afirmam através dos seus estudos, das suas pesquisas, que é justamente, né, o aquecimento global, o aquecimento não só do ar atmosférico, mas também o aquecimento das águas oceânicas, que acaba por contribuir para que a incidência do vórtex ela aumente. E isso vem ocorrendo nos últimos 10 anos. Então, o que se verificou nos últimos 10 anos foi o aumento substancial da incidência do vórtex, do vórtice ciclônico polar, sobre os Estados Unidos, Europa e Ásia, criando em determinadas áreas temperaturas extremas muito baixas. Então, criando aquela falsa impressão para os leigos de que a Terra estaria caminhando para uma nova era glacial, quando na verdade, de acordo com os cientistas, eu não vou discutir tese, até mesmo porque eu não sou cientista, eu sou professor de geografia, eu sou geógrafo, não sou cientista, não discuto teses. Eu leio as teses, acompanho, faço pesquisas sobre aquilo que os cientistas estão abordando e, como professor, claro, passo essas informações para os meus alunos e até mesmo para professores de geografia e pessoas que estejam interessadas em saber o que determinou essa onda de frio tão forte que está atingindo a América do Norte. Hoje, inclusive, as temperaturas também, dia 26 de dezembro, estão muito abaixo dos padrões médios do inverno da América do Norte. Mas isso eu chamo de sazonalidade climática. Isso ocorre em qualquer parte do mundo, né? Sazonalidade climática, a gente com o tempo até percebe, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que é mais quente, tem ano que é mais frio, tem ano que é mais úmido, tem ano que é mais seco. Você percebe também a mudança na direção dos ventos dominantes sobre uma determinada área. Então, as pessoas que têm curiosidade de acompanhar os padrões meteorológicos e as mudanças climáticas que estão em curso no planeta sabem que as sazonalidades climáticas são comuns em qualquer período, em qualquer época, seja ela glacial, interglacial ou intermediária entre as duas eras. Então, mostrando aqui a vocês, né, o núcleo do vórtice polar, aqui no dia, a previsão para o dia 24 de dezembro, então hoje é dia 26, o núcleo do vórtice polar estava exatamente no norte da planície do Mississippi, Missouri, que também é chamada de planícies centrais norte-americanas, e nesse núcleo aqui com a temperatura de menos 20 graus. Eu estou falando temperatura porque a sensação térmica em função do vento gerou temperaturas de menos 40, menos 50, em algumas áreas menos 60, então, na verdade, ainda estamos recebendo as informações, inclusive a respeito das vítimas fatais. Até ontem, no início da manhã do dia 25 de dezembro, a imprensa já havia noticiado que mais de 30 pessoas morreram por causa dessa violenta onda de frio que atingiu os Estados Unidos. Então, aqui eu vou mostrar a vocês, posteriormente, a evolução, né, dessa onda de frio. Aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos. Aqui, a princípio, né, aqui dia 22 de dezembro, a princípio, aqui o oeste norte-americano com temperaturas mais altas, né, mais elevadas.
ou seja, temperaturas médias acima do normal. Aqui você tem a temperatura dentro de um padrão normal. E aqui você tem onde o vórtice polar atingiu os Estados Unidos, temperaturas bem abaixo da média registrada para esse ano. Claro que esse mapa ele foi sendo atualizado ao longo da semana passada, então esse é um mapa apenas referencial para que vocês possam ter uma noção mínima dos padrões de temperatura nos Estados Unidos no transcurso da passagem dessa onda de frio muito forte. E eu aconselho vocês, inclusive, né, a seguir os noticiários de televisão, as informações em revistas, jornais, etc., para que melhor possam, caso haja interesse, conhecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui nós temos esse mapa dos Estados Unidos, mais uma vez mostrando aqui a entrada do ar polar, representada aqui pela cor roxa, né? Quanto mais escura for a cor roxa, menor é a temperatura do ar atmosférico. Então aqui era a previsão para o dia 23 de dezembro, 23/12, repare que o noroeste dos Estados Unidos e a porção central dos Estados Unidos, na data do dia 23 de dezembro, estava sendo atingido já pelo ar polar procedente desse vórtice ciclônico polar que nós chamamos de vortex. Aqui nós temos a previsão para o dia 24. Repare que o ar polar ele se espalhou pelos Estados Unidos, já atingiu aqui o nordeste do México, trazendo uma onda de frio muito grande, e esse ar polar entrando aqui no Golfo do México, normalmente uma região onde as águas são mornas, enfim. Aqui no dia 24, aqui a previsão para o dia 25, você repare que o roxo mais intenso agora está na região dos Grandes Lagos e nordeste dos Estados Unidos, assim como em parte do sudoeste do país, inclusive pegando o nordeste do México, com temperaturas bem abaixo, aqui, menos 10 graus, a temperatura de superfície, ou seja, temperaturas extremas muito baixas, fora dos padrões normais para essa região. Aqui nós temos, aqui encerrou no dia 25. Então, aqui nós temos essa aula abordando essa onda de frio violenta que atingiu os Estados Unidos, Canadá, México, que além dos prejuízos materiais, causou prejuízos econômicos enormes, ceifou vidas de pessoas e criou um ambiente de caos em várias cidades dos Estados Unidos, Canadá, Nordeste do México e por aí vai. Então, que vocês entendam que esses vórtices ciclônicos, eles são comuns, não é só na Terra não, tá? Tem vórtice ciclônico em Júpiter, em Saturno, Urano, isso aí em Vênus. Todo o planeta, né, tem uma atmosfera, uns mais densa, outras mais rarefeitas, mas onde você tem uma atmosfera, inclusive, no caso de Júpiter, Saturno, Urano, mais densa, um volume bem maior de gases, você consegue ver, inclusive com as imagens dessas sondas espaciais que são enviadas para fazer um levantamento, pesquisas, assim como os telescópios espaciais têm permitido os cientistas estudarem esses vórtices ciclônicos. Então, o vórtice ciclônico é um fenômeno natural que se forma nas extremidades da Terra, que também se faz presente em outros planetas do Sistema Solar. Agora, quando esse vórtice ciclônico polar se desloca, ele traz consigo as ondas de frio, temperaturas muito baixas, que causam prejuízos, transtornos e, infelizmente, a perda de vidas humanas. Moçada, espero que vocês tenham gostado. Aí, de repente, vocês vão me perguntar lá no canal, pô, professor, o senhor não falou do ciclone bomba. O ciclone bomba, ele se forma, lembrando que o ciclone é um centro de baixa pressão atmosférica, ele se forma quando há uma queda
acentuada da pressão atmosférica. Então, isso cria as condições para a ocorrência dos ventos muito fortes e, dependendo da latitude onde o ciclone bomba se forme, tempestades de neve severas. Então, para não deixar esse vácuo, essa lacuna, inclusive de vez em quando o próprio Brasil, lá ao sul do país, é atingido por ciclones bombas, mas nossos ciclones bombas são bem mais fracos do que aqueles que atingem a América do Norte, Europa, Ásia, onde na zona temperada nós temos, em função das sazonalidades, das anomalias climáticas, o avanço do vórtex, causando essas ondas de frio severas que geram extremos prejuízos. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez aqui eu estou deixando meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs, meus materiais sem custo nenhum, nada disso é vendido. É só entrar no grupo e na área de arquivo e baixar os PDFs, começar a estudar e se preparar para a prova. Concurso da SpaceX, vestibular, concurso para Escola de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro, concurso da ESA, Colégio Naval, enfim. Então o canal Geogênio não é um canal monetizado, ele não foi criado para fins lucrativos, ou seja, eu ganhar dinheiro através da monetização do meu canal. O canal Geogênio ele foi criado com um único objetivo. Ser uma ferramenta, um suporte para dar apoio a você que está se preparando para um concurso e quer passar num concurso. Tanto é assim que, além de não monetizar o meu canal, eu ainda distribuo graciosamente através dos meus grupos do Facebook os materiais que eu escrevo. Inclusive agora no mês de janeiro, alguns irão passar por atualizações que eu faço todo ano para deixá-los sempre mais atuais possível, para que vocês possam ter uma ferramenta de acompanhamento de estudo que possibilite ter também uma melhor preparação e alcançar o seu objetivo, que é passar num concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!